A Ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, Roya e Varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da Ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo. Aqui o cliente negocia com os proprietários. Depressão pós-parto ou baby blues? Você passou ou está passando por isso? Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. O Instinto Materno está aqui para tirar as suas dúvidas sobre esse assunto que assombra a vida de muitas mães. Sobre ele, vamos conversar com Silvia de Jesus Cardoso, da Nova Medicina Germânica, e a psiquiatra Cindy Tanaka. Eu sou a Aline Worm e este é o Instinto Materno. Doutora Cindy Tanaka, psiquiatra, explicou pra gente a diferença de depressão pós-parto e baby blues e as formas medicamentosas de lidar com a doença. Então, o baby blues é um quadro que se inicia geralmente entre o quarto e quinto dia depois do parto, tem duração de em torno de 2 semanas e os sintomas são sintomas leves, né, mas que acabam interferindo na rotina da mãe. Então, são sintomas de tristeza, choro fácil, irritabilidade, oscilação de humor. Esses sintomas eles não chegam a ser graves, como uma depressão, né, mas eles acabam gerando algum tipo de ansiedade e interferindo um pouco no cuidado do bebê. Né, eles duram em torno de 2 semanas. E a depressão pós-parto, o que é e quais são os sintomas? A depressão pós-parto é uma depressão, como uma depressão que ocorre em qualquer outra fase da vida, só que a característica dela é que ela tem início depois do parto, né, mais ou menos, o mais comum é em torno do 3º mês depois do parto. Ela começar. Então, os sintomas são sintomas de depressão como qualquer outra, né? Então, tristeza, o mais importante, choro fácil, falta de prazer, sintomas ansiosos, alteração no sono, alteração na alimentação, desesperança, né? Muito sentimento de culpa também acontece. E os sintomas são mais severos do que os sintomas do baby blues, né, e tem uma duração maior do que 2 semanas. Então é um quadro mais importante do que o baby blues, que é mais passageiro, transitório. O baby blues ele é usado medicação? No baby blues geralmente não precisa de medicação, né, é um quadro que se resolve sozinho. Na depressão pós-parto é usado medicação, correto? Então, nem todos os casos a gente precisa usar medicação, né? Casos mais leves e casos em que a mãe prefere começar com psicoterapia, a gente pode tentar só com psicoterapia sem medicação inicialmente. Na maioria das vezes a gente usa medicação, sim. E a mãe precisa ter medo de amamentar usando a medicação? Hoje em dia, tem vários estudos com várias medicações que a gente consegue ter segurança na hora de prescrever, né? Então, tem vários remédios que a gente já sabe que os efeitos para o bebê eles não são passados para o leite. Então, tem bastante segurança na hora da mãe tomar, né? Claro que tem medicações que a gente sabe que tem efeitos colaterais no bebê, né? Então, quando a única opção que a gente tem é prescrever alguma dessa medicação, a gente já avisa a mãe, faz orientação em relação à amamentação, se a amamentação tem que ser interrompida ou não. A mãe pode ficar tranquila, né, que se ela procurar um médico, o médico vai conversar tudo isso com ela, né, ele vai orientar em relação à amamentação, se a medicação que ele está prescrevendo pode ser continuada, né, a amamentação ou não. E os sintomas de depressão que começam lá pelo 6º, 7º mês, é considerado depressão pós-parto? Então, a gente considera a depressão pós-parto também. Às vezes a gente pode considerar a depressão pós-parto até 1 ano depois do parto, né? Porque
Na verdade, assim, logo depois do parto, logo depois que a placenta é retirada do organismo da mulher, tem uma alteração hormonal muito importante, né? Essa alteração hormonal faz com que o humor da mulher também oscile muito. Tem algumas mulheres que são mais sensíveis a essa alteração hormonal, tem algumas mulheres que são menos sensíveis, né? Então, às vezes esse quadro, essa reação à alteração hormonal pode durar por mais tempo. Então tá certo, muito obrigada pela sua entrevista, Cindy. Imagina, eu que agradeço. Silvia de Jesus Cardoso, da Nova Medicina Germânica, nos explicou as questões psicológicas da depressão pós-parto do Baby Blues. Acompanhe. Depressão pós-parto, um tema bem complicado. Sobre esse assunto, vamos conversar com Silvia de Jesus Cardoso, reprogramadora biológica. Silvia, conta pra gente, como que a depressão pós-parto afeta a dia de mãe e bebê? A depressão pós-parto, ela causa na mulher uma tristeza muito grande. Ela causa na mulher uma apatia, uma vontade às vezes de se afastar desse bebê, de não querer cuidar desse bebê, de estar perto desse bebê. Então ela acaba fazendo com que a mãe se afaste do bebê e a mãe às vezes incompreendida, ela acaba se sentindo sozinha e essa solidão da mamãe também afeta o bebê. O bebê sente a mãe triste, o bebê sente que a mãe está com algum problema e daí ele começa a se afastar também da mãe. E fala pra gente, como que a Nova Medicina Germânica pode ajudar a fazer a cura da depressão pós-parto? A Nova Medicina Germânica e o Renascimento, elas entram no autoconhecimento dessa mulher. A mulher muitas vezes passou por um parto, ela deixou de ser só filha, ela passou a ser mãe também. Ela teve que deixar para trás várias situações em que ela antes era tratada só como filha e agora ela tem um ser que depende dela. Então esse processo, essa transição, ela é muito dolorosa às vezes para a mulher. E é totalmente compreensível que a mulher se sinta triste às vezes ou sinta um pouco desencaixada no mundo dela ali novo. Então a reprogramação e o renascimento, eles ajudam muito na sensação de que a mulher pode estar se sentindo triste, mas ela pode também começar a interagir mais com esse bebê e ir trabalhando todas essas situações, no autoconhecimento, no reconhecimento do feminino, no entender o que está acontecendo com o corpo, com toda a vida dela naquele momento. Obrigada pela sua entrevista, Silvia. Obrigada a você. Doutor Juliano, a depressão pós-parto, ela pode ser diagnosticada por um ginecologista? Pode, com certeza. Normalmente quem faz essa suspeição diagnóstica ou é o ginecologista ou é o pediatra, que são os médicos que mais estão em contato com a paciente no período puerperal. E como que vocês percebem que a paciente está com depressão pós-parto? Existe aí, tem que ter um pouquinho de distinção, porque existem o blues puerperal, que são sintomas depressivos leves, muito comuns, praticamente normais, ou 80%, acaba apresentando algum grau de algum sintoma de depressão, mas são autolimitados, passageiros. Então esses são apenas situações onde a gente deve perceber, orientar a paciente e acompanhar, né? E a depressão pós-parto em si, em torno de 10%, 10 a 20% apresentam, são situações onde os sintomas depressivos são mais prolongados, duram pelo menos umas 4 semanas, já prejudicam os cuidados da mãe com o bebê, né, compromete a vida da paciente. E nesse diagnóstico, vocês encaminham para o psiquiatra ou vocês mesmos indicam, né? Normalmente a gente trata. A gente acaba tratando a paciente que apresenta sintoma depressivo, depressão pós-parto. A gente normalmente encaminha situações mais graves, né?
onde existe algum grau de psicose puerperal, com risco para o bebê ou algum risco para a própria mãe, com ideações suicidas, né? Aí normalmente a gente acaba encaminhando para um psiquiatra. Quando a mãe ela produz pouco leite, né? Isso é um dos sintomas da depressão pós-parto? Vocês mesmos indicam medicação? Não é um sintoma específico da depressão, né? Mas ela pode acontecer sim, né? A diminuição do estímulo, a própria alteração de produção de prolactina, pela própria depressão, isso pode levar sim a uma diminuição da produção de leite, né? Lógico que quando a paciente apresenta sintoma depressivo, né, depressão pós-parto, e apresenta uma dificuldade na amamentação, vai ser abordado os dois assuntos, né? Tanto a amamentação, o estímulo na amamentação, mas o tratamento da depressão também. E o remédio que é receitado para aumentar o leite, que também é antidepressivo, né? Também tem um efeito antidepressivo, sim, né? Ele pode, algumas, né, medicações, elas podem ser usadas para as duas coisas. Estamos aqui na loja Tutulelê com a Maristela e vamos falar sobre os copos de transição. Olá, Maristela. Olá, Aline, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E aí, me explica, quais são os copos de transição que você vende aqui na Tutulelê? Então, nós temos várias marcas, né, Aline? Trabalhamos com a MAN, com a Avent, com a Munchin e com a Kiko também. Mas os copos de transição que nós temos são esses que a gente expôs aqui para você, pelo menos assim para mostrar alguma opção, né, para as mãezinhas. Então nós temos desde o bebezinho pequeno, que está saindo da mamadeira só, não está tomando só a mamadeira, o leite, começa com a aguinha, o suco, né? Então esse tem um ganchinho em silicone aqui, um biquinho, né, em silicone, então é bem prático para ele utilizar. É legal que aqui na Tutulelê nós temos o copo 360 da Avent. Ele é anti-vazamento e ele é super prático na hora das crianças começarem a usar o copo de vidro mesmo, o copo que a gente tem em casa, né? Para isso que ele é tão importante. Se vocês procurarem no Google copo 360, ele é um dos mais utilizados pelas mães, né? E aqui na Tutulelê a gente também encontra o copo térmico. A gente pode mandar para a escola, né, o líquido geladinho ou às vezes no inverno chocolate quente, que vai manter a temperatura ideal para a criança na hora que ela for tomar, né? Que é esse daqui. Esse copinho aqui é como se fosse o copo de transição, mas ele também tem o biquinho para aquela criança que ainda não aprendeu a tomar no copo certinho, né? Ele também é indicado a partir de 12 meses. Esse copo aqui é indicado a partir de 9 meses. É uma transição mesmo, né? Por isso que é chamado de copo de transição. Esse que tem o bico de silicone para um que tem o bico um pouquinho mais duro, né? É importante ressaltar que aqui na Tutulelê você encontra toda a linha de copos de transição, colheres para papinha, pratinhos, toda essa parte, né, de alimentação saudável para a criança. Obrigada pelas dicas, Maristela. Imagina, eu que agradeço, Aline. Semana que vem voltamos aqui na Tutulelê no nosso Espaço Fashion. No próximo programa Instinto Materno vamos falar sobre desmame, os aspectos físicos e psicológicos. Acompanhe nossas postagens diárias no site programainstitutomaterno.com.br e fiquem ligados na TV Medicina e Saúde, mais que uma TV, um canal de saúde para você. Até mais! O Instinto Materno foi um oferecimento de Espaço São Rafael. Lá você encontra reprogramação biológica, renascimento, microfisioterapia, reiki, osteopatia e tisna. O programa Instinto Materno foi gravado no espaço Romanza, Abratio e Sierra Garden. Aqui você encontra toda a parte de decoração, móveis planejados e decoração de casa e jardim.